Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Anderson Pereira da Silva e agora chegou o momento da minha palestra. Como eu já falei antes, sou médico do programa Mais Médicos, formado em medicina pela UDABOL na Bolívia, em Santa Cruz de la Serra. Um grande abraço para Santa Cruz de la Serra aí, para os nossos amigos, os nossos professores bolivianos e os nossos colegas que ainda estão lá estudando. Formado em Biologia pela FIA, Teologia pela Unilogos, pela FATEBOV e também pelo Seminário Batista do Sul do Brasil, do campus GV. Mestrado em Psicologia Clínica Integrativa pela Unilogos, tem pós-graduação e especialização em atenção básica pela UFPR, Universidade Federal do Paraná, aqui no Brasil, especialização em gestão de saúde pela Unilogos também, pós-graduado em neurociências pela Unileia, em saúde mental e dependência química pela FASouza, e também estou terminando a pós-graduação em oncologia e cuidados paliativos também, pelo IBA Brasil, MBA de BA em Saúde pela FIB, né, Faculdade Ítalo-Brasileira, professor honoris causa, professor associado da Unilogos, embaixador institucional para a América do Sul da Unilogos também, vice-presidente da ABA, Academia Brasileira de Acupuntura, professor e palestrante do Centro de Capacitação Técnica de Hawaii, na Bolívia, e fui professor de Medicina Social e Saúde Pública na UNO, na Bolívia. Tem outras graduações também, tenho doutorados eclesiásticos, como ciência da religião, psicologia da religião, mas o que importa hoje aqui mesmo é trabalhar sobre o tema que nós iremos trabalhar hoje. E o tema que eu vou estar apresentando para vocês é neurociências e as transformações do luto na pandemia da Covid-19. Antes de começar essa palestra, eu quero dizer para vocês que eu coloquei algumas coisas técnicas, mas eu orei também, né? Como eu sou teólogo também sou pastor, orei também, pedi a Deus orientação. E eu acredito que nesses tempos, o que mais a gente precisa, mais do que técnicas, nós vamos falar de técnicas também, mas nós precisamos mais é falar o coração das pessoas. Porque o nosso coração está machucado, porque nós estamos vivendo uma situação, um tempo único, um tempo difícil, um tempo que ninguém esperava. Aconteceu o que nós não esperávamos, uma pandemia. A humanidade já passou por várias pandemias em todo o seu decorrer da sua história, né? Mas agora tocou a nós que estamos vivenciando isso. Quando chegou o final do ano passado, 2017, 2020, aliás, para esse ano de 2019, aliás, e para esse ano de 2020, eu falei, esse é o ano da minha vida. E muitas de nós falamos isso, né? E nós falamos, esse ano vai ser diferente. Eu vou realizar sonhos, eu vou construir, eu vou escrever livros, eu vou mudar de profissão, eu vou melhorar a minha carreira, Nós, sempre quando iniciamos um ano, nós fazemos planos, não é assim? Eu, graças a Deus, até agora já escrevi alguns livros que está quase para lançar, já tem mais ou menos uns 8 livros já. Mas esse ano não está sendo um ano fácil. Nós estamos assim como que segurando, né, a linha da vida, né, aqui está a batida do coração, para poder chegar até 2021 vivos diante dessa pandemia que começou praticamente aí no Brasil por volta de fevereiro, março. Apesar de que se tem notícias que essa pandemia pode ser que o vírus já tenha entrado no Brasil bem antes, né? Ninguém sabe ao certo ainda, está sendo feito estudos. Mas eu quero falar para vocês o que o Arthur Scarpato, que é psicólogo, falou. Esse sentimento pode emergir, que é da questão da fragilidade da doença, né? Ou da nossa fragilidade. Pode emergir quando estamos doentes, mas também quando o lado frágil da nossa personalidade vem à tona e nos faz sentir desamparados, como um filhote de pássaro caído fora do ninho. Essa foto eu mesmo que fiz quando estava indo com minha esposa para poder mandar uma carta no correio, e aí vi esse passarinho caído e fiz essa foto. Quantas vezes quando criança, eu já passei por isso, nós tentamos ajudar aqueles filhotes de passarinho que caíram do ninho. E é interessante que depois eu fui saber que quando a gente pega aquele pássaro e coloca ele de volta no ninho, a própria mãe joga ele fora, ou rejeita, porque ela sente o cheiro nosso, que é um cheiro estranho para ela. Então ela rejeita aquele pássaro. E toda vez que a gente tentou cuidar, o passarinho não durava muitos dias, né? Não sei se pela queda ou pelo faltava o cuidado da mãe. Mas o que eu quero enfocar para vocês
é essa fragilidade. Olha a fragilidade desse passarinho. Quando eu vi, eu senti tanta dor e lembrei de tantas coisas. E assim que nós estamos vivenciando hoje. Esse tempo para muitos tem sido como um pássaro que saiu do ninho, que caiu do ninho e não tem como voltar. E muitas vezes não tem até ninguém para ajudar. Nós vivenciamos logo aí, período de março, mais ou menos, quando foi falado para nós, agora isolamento e distanciamento. Nós precisamos estar longe uns dos outros, nós precisamos estar isolados em nossa casa e sem fazer nada, não é assim? Em muitos estados, em muitas cidades ainda não voltaram ao normal. Às vezes volta e depois vai mudando as bandeiras e aí vem, quando chega no laranja, vermelho, agora todo mundo para suas casas, ninguém pode sair. Alguns países, como Bolívia, onde eu estudei, eles decretaram lá que as pessoas não podiam nem sair. Até eles chegaram até a bater em alguns. Eles pegavam um pau e batiam mesmo, assim, entendeu? Um pedaço de pau, um porrete, né, como a gente fala lá em Minas, né? E batia nas pessoas para elas voltarem para suas casas. Olha só a dificuldade. O exército teve até que intervir, estar nas ruas para as pessoas voltarem para suas casas. Eu tenho história até de um amigo meu que ele foi comprar um remédio para pressão. E ele acabou sendo preso, e graças a Deus ele foi solto depois, mas depois que pagou uma fiança lá, pagou uma taxa, entendeu? Porque assim, cada país está lidando de uma forma, ou lidou de uma forma com respeito a essa pandemia. E eu digo ainda que estamos lidando, ainda estamos vivenciando essa pandemia. E aí, nós já começamos aqui a sentir um luto. É o luto, qual que é o luto? É o luto de não poder sair de casa. É uma perda, o luto quer dizer uma perda. Nós perdemos essa possibilidade e o direito de ir e vir. Nós não podemos mais sair de casa. Só que quando nós chegamos em nossas casas, e agora? O que a gente vai fazer? Aí vem a pergunta, o que o cérebro, o que a mente faz quando ela não faz nada? Em uma palestra que eu assisti no TED, o palestrante falou assim, a mente que não faz nada, ela é devaga. Devagar significa caminhar sem rumo, andejar, vagar, vaguear. Pensamentos e imagens vêm. Assim que funciona. A neurociência vai mostrar que os pensamentos eles vêm. Aí aparecem os pensamentos automáticos. O nosso cérebro agora começa a registrar e começa a lembrar de algumas situações que nós vivemos que foram situações difíceis para nós. E aí então ele começa a falar, olha, nós estamos numa situação de perigo. Não é um momento muito fácil. Então agora os pensamentos vêm. Será que vai acontecer isso comigo? Será que alguém da minha família vai pegar essa doença? Será que nós vamos passar por isso também? E aí começa a vir pensamentos de passado e futuro. Há um movimento temporal que vai e volta no tempo. A nossa mente ela é muito incrível. E então ela começa agora a lembrar de coisas lá do passado. E nesses momentos de pandemia, muitas vezes as pessoas começam agora a se culpar. Eu que tenho formação em teologia, né, e ainda sou pastor, que trabalho como médico no programa Mais Médicos, atuei durante mais de 2 anos em Curitiba. Atualmente estou afastado de questão de saúde. E quantas vezes eu vi as pessoas se culpando pela perda de alguém que elas amavam, né? E agora nesse tempo que nós perdemos a nossa possibilidade de ir e vir, nós começamos agora a pensar e falar assim, porque nós temos isso, o ser humano tem aquela questão assim, será que eu tenho culpa nisso? O que eu fiz? E aí muita gente começa também a colocar a culpa em Deus, colocar a culpa nos cristãos, colocar a culpa no governo, colocar a culpa nos chineses, colocar a culpa nisso e naquilo. Mas o fato é que ninguém sabe realmente quem é o culpado. Mas a tendência nossa também é procurar, nesse pensamento de ida e volta, o que eu fiz de errado que me pode fazer agora levar a ficar doente. Muitas pessoas perguntam isso, apesar de que não tem uma coisa não tem relação com a outra. Mas muitos, ainda mais que o nosso país é um país considerado um país religioso, é um país onde as pessoas procuram isso. Às vezes as pessoas falam, mas ele era tão bom, como ele foi pegar Covid, né? Como ele foi ficar doente. Agora imagina você estar isolado e só recebe e vê essas notícias. Nós vamos ver um pouco mais para frente. Nesse momento há uma procura pelo controle da situação. Como que você vai controlar um vírus que é invisível? Você não é formado em medicina, você não é cientista, você não é biólogo, você não é virologista, você não tem controle sobre essa situação. E você nem pode controlar se você pode ir ou se você pode vir. Então aí começa aquele luto, você não tem mais o controle. É uma perda muito grande perder esse controle.
Assistir televisão hoje em dia é estar desperdiçando muito tempo, né? Eu coloquei essa frase, aprendendo com jornalismo de desespero, né? Até que agora não está passando tanto quanto antes, mas ainda passa na TV. Como experimentar ataques de pânico, angústia e desesperança. Porque toda vez, olha só esse olho e esse detalhezinho que você observa aí, né? Da pessoa que fez a foto aparecendo no olho. E a TV lá no fundo. Porque nós estamos assim, o que vai passar agora? Será que vai ter a cura? Será que não vai? E nós, quando ligamos a TV, ainda não existe cura. Existem vacinas sendo testadas aí, e que já foram aprovadas, como a de Oxford, mas nós ficamos temerários com elas. Há 3 maneiras de devagar. E essa questão de devagar entra muito na questão também da doença. E nessa questão de devagar, aí eu tá, como uma enfermeira, na verdade é uma fantasia, e ela usando aí, ouvindo o cérebro, né? O que acontece questão de devagar? Fugir. Nós queremos fugir. Nós queremos sair de onde nós estamos, nós queremos fazer alguma coisa para poder sair dessa situação. E aí começam a surgir os memes, né? Os memes, a nossa geração agora, essa geração nova, aliás, é marcada pelos memes. Então, aí vem aquela frase, alguém sabe desinstalar o ano 2020 porque ele veio com vírus. É uma forma de fugir da situação, da realidade e tentar lutar contra esse vírus que é invisível. As pessoas ironizam no sentido de tentar fugir. O cérebro nosso usa isso como um mecanismo de defesa. E aí muitos estão falando, eu quero que chegue 2021 logo, né? Por isso eu coloquei essa foto aí, 2021, para nós celebrarmos um novo ano que será diferente. Mas muitas vezes, você e eu paramos e nos perguntamos, será que realmente 2021 será diferente? Será que realmente em 2021 nós vamos ter agora a cura para o Covid-19? Para essa doença Covid-19, nós vamos acabar com esse vírus, o SARS-CoV-2, ou o novo coronavírus? Será que alguém vai vir e vai mudar essa realidade? Será que Deus vai nos ouvir? Muitas vezes as pessoas falam isso. E aí vem a segunda coisa, quando nós estamos devagando, é lutar. A pessoa começa a lutar e fala, não, mas eu não acredito que isso está acontecendo, eu vou lutar contra isso. Eu vou sair, eu vou na rua, vou enfrentar esse vírus. E alguns até falam, vou enfrentar esse vírus, nunca vai me pegar. E de repente a pessoa fica doente. Não é porque ela fez isso, mas sim porque ela saiu e pode, qualquer um que está até na sua casa pode pegar esse vírus. Porque você sai para comprar alguma coisa. Se você não sai, alguém de sua casa sai. E você não sabe ali se vai estar no plástico, se ficou. E essa luta que nós temos diária, ela é muito grande. Isso pode chegar a um colapso. Quando a gente começa devagar e a gente perder o controle, a pessoa pode colapsar. Eu coloquei essa foto aqui como se fosse representando o pessoal, nós que trabalhamos na saúde, chegando a um ponto onde muitos não conseguem nem dormir mais. E falando, nossa, meu Deus, e agora? Será que hoje eu vou trabalhar e eu vou conseguir voltar? No portal de divulgação científica do Instituto de Psicologia da USP, eles colocaram uma frase assim, olha, uma manchete, né? Pandemia aproxima a morte do cotidiano e impõe transformações no luto. A pandemia do novo coronavírus impõe uma série de mudanças e hábitos. Então, tem mudado essa questão do luto. Por isso que nós estamos trabalhando as transformações do luto. Eu gosto muito do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e ele postou alguns dias atrás, em 5 de agosto, perdemos para o Covid-19 o comandante emérito da Guarda Municipal, Odigar Nunes Cardoso, de 1960 a 2020, servidor impecável em Curitiba, membro de uma turma pioneira, né, da Guarda Municipal de Curitiba. Para quem não conhece, Curitiba tem a Guarda Municipal e eles usam esse uniforme aí, que é muito interessante, né? Eles ajudam muito a gente que trabalha, ou igual eu trabalhava lá, né, na parte ali da saúde, porque quando precisamos de alguém, eles vêm para as unidades de saúde, para a UPA, para apoiar, e também trabalham ali no centro, protegendo as pessoas. O prefeito de Curitiba, ele falou, segue sua passagem até a casa do Senhor, feita à luz dos anjos e ao som dos cânticos de glória, Deus, de eterna recompensa pelo muito
que trabalhou para todos, comandante Odgar, foi sepultado no jazigo da família dele, com honras militares de alguns de seus colegas e cerimônia restrita. A secretária de Saúde de Curitiba, a Márcia, ela, quando estava falando sobre a questão do coronavírus naquele dia, ela então falou da morte desse guarda municipal, desse comandante da guarda municipal, e ela chorou, e foi até colocado no jornal, secretária chora após morte do comandante da guarda municipal por Covid. E nós estamos chorando, nós estamos tristes pela perda, não somente dele, mas de outras pessoas. Estava vendo no Folha de Vitória, mostrando sobre José Bonifácio Rodrigues Tavares, 58 anos, né? E ali falava, o que a gente vai fazer sem ele? Lamenta a enteada de servidor da Itapemirim, vítima de Covid-19. Ela fala assim, ele foi realmente um pai para a gente. Foi ele que fez o papel de pai para mim. Foi ele que saiu comigo todos os domingos de manhã para me ensinar a dirigir. E agora fica aquela dúvida. O que a gente vai fazer sem ele aqui? A gente está levando, mas na cabeça da gente ainda não caiu a ficha. Disse Viviane, que é a enteada dele. E no Espírito Santo está próximo de chegar, naquela época, né, mais de 2,7 mil mortes em decorrência do novo coronavírus. Nós estamos vendo que essa doença ela tem tomado nome, como diz o prefeito Greca, lá de Curitiba, e ela tem chegado mais perto de nós, tem tomado nome de pessoas que nós amamos. Aqui na minha cidade natal, Governador Valadares, o leste de Minas, um abraço para o Governador Valadares, para os nossos valadarenses aí que estão assistindo a palestra, o pastor Edson Pinheiro, que é da Igreja Presbiteriana Renovada, Governador Valadares, ele faleceu vitimado pelo Covid-19. E olha, a Covid ela não escolhe cor, raça, sexo, credo religioso. Ela tem ceifado a vida de muitos. Sabe por que eu coloquei a foto desse pastor e coloquei, além de fazer homenagem para ele, é que pode ser pastor, pode ser padre, pode ser líder religioso, você pode ser membro de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, de um centro espírita, você pode participar de qualquer religião. Todos nós estamos sujeitos a sofrer, a sermos vitimados pelo coronavírus. Aqui está a prova de um médico de 22 anos que morreu pelo Covid. Ele participou de separação das gêmeas no Hospital das Clínicas. Ele falou quando ele estava sendo, antes de ser internado, peguei essa doença fazendo o que amo. Gente, quando eu vi essa história, quando eu vi essa reportagem, quando eu li essa frase, e até agora para mim ainda mexe muito comigo. Porque um rapaz de 32 anos, isso dói o coração. Dói o coração de ver quantas vidas estão sendo ceifadas. Quantos colegas nossos, quantos amigos nossos. Desculpa me emocionar, mas quantos amigos nossos nós perdemos. Quando eu estava preparando essa palestra, o tio da minha esposa, muito querido, nós chamamos ele de Tilouro, ele veio a falecer também, vitimado pelo Covid-19. Já tem mais de 10 anos que eu não o vejo. E que saudade, não pude, depois de formar em medicina na Bolívia, não pude vê-lo até hoje. E não poderei vê-lo. Quantas vidas nós perdemos para esse Covid? E quando nós falamos assim, nós vemos que nós estamos vivenciando um luto todos os dias. É um sentimento de tristeza e alegria a todos os instantes, sempre no limite. Aqui a Rosângela falou a respeito de uma amiga nossa, a Manu, lá do Tatuquara, que ela perdeu ali uma pessoa que ela amava muito, né? É muito difícil de ver quando os nossos parentes eles são levados pelo Covid. E a Rosângela escreveu assim, ontem uma amiga querida perdeu sua mãe. Hoje estivemos com ela à distância no sepultamento. Porque é assim que tem sido feito, né? Não teve velório, não teve último adeus. Os vírus levam embora não só quem você ama, mas também leva de você o seu direito de despedir, de olhar pela última vez, de ficar por um pouco mais. E não só, ele só não tira o amor, ela colocou. Não leva de tudo que ele pode tirar, né? Ele não consegue tirar o amor de quem se foi, de quem ficou.
e esse amor ultrapassa o tempo e se estende pela eternidade, deixando a esperança do reencontro junto ao Pai Celestial, pois sabemos que a nossa morada eterna não é aqui, e até temos conforto de ter um Deus que é o amor e que nos dá forças para seguir em frente. E ela citou João 16:22, que diz assim: assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Aqui está citando uma passagem onde Jesus estava indo para ser crucificado, e em João 17 ele faz a oração sacerdotal, e que é chamada oração sacerdotal, né? Orando por todos nós ali. E ele falou com os discípulos sentiram isso também. O tio da minha esposa, o tio Louro, quando ele foi, ele deu um tchauzinho para sua filha. Então ele foi aquele último adeus, como ela disse. A Adriana, uma colega nossa da Bolívia médica, ela colocou no seu Face, pessoal, foram dias de angústia, mas a última palavra vem do Senhor. Gratidão pela vida da minha avó. Olha que bênção, a avó dela foi curada do Covid-19. Ela venceu o Covid. E aí está a placa, eu venci o Covid. Gente, nós estamos vivenciando tempos difíceis demais. É tristeza e a alegria, assim, olha, nós estamos aqui, depois subimos, depois descemos, ficamos no meio, ficamos assim, subindo e descendo. É um descontrole emocional muito grande. No portal de divulgação científica, né, do Instituto de Psicologia da USP, falou também que a pandemia de coronavírus modifica as relações das pessoas com luto. A pandemia, foi o psicólogo, né, Marcelo Santos, que ele é professor de psicologia no Mackenzie, em Campinas, ele falou: a pandemia de coronavírus marcada pelas atualizações constantes do número de infectados e mortes em várias partes do país e do mundo, e pela alteração profunda da vida cotidiana, modifica a relação das pessoas com luto e confunde as diferentes fases emocionais até a aceitação da morte. Nós vamos ver daqui a pouco as fases do luto, para vocês poderem ver. Mas olha, vários estudiosos estão falando das modificações. E alguns chegam a dizer que nós, na verdade, estamos agora vivendo em constante luto, porque toda hora nós ouvimos que alguém morreu. Às vezes não é da sua família, não é da minha família, mas é de alguém próximo, de um amigo, de alguém que nós amamos. O neurologista e neurocientista Kevin Nelson, em uma entrevista à Veja, ele falou que normalmente o nosso cérebro tem 3 estados de consciência. A vigília, que é esse momento enquanto nós estamos acordados, né? Que é o dia a dia, que nós estamos acordados trabalhando. O sono leve, que é quando a gente está ali tentando dormir, né? E aquele sono profundo, onde a gente descansa, consegue descansar. Algumas pessoas até falam: eu tenho sono muito leve. Mas nós agora estamos vivendo, na verdade, um tempo onde nós estamos em constante vigília. E essa constante vigília nos leva à produção maior de cortisol, que é o hormônio do estresse. E é como se nós estivéssemos como esse rapaz que está olhando para essa luz aí, para essa lâmpada, olhando direto assim, estamos em constante vigília. Quem será o próximo dali? Será que serei eu? Será alguém da minha família? Será algum vizinho, algum amigo? O que eu vou fazer quando essa doença chegar na minha família? Nós estamos agora em guerra contra um inimigo invisível. E as pessoas, quando vão para os hospitais, parece que elas estão indo para a guerra. Quando elas adquirem essa doença, parece que elas estão indo para a guerra. Nós não sabemos se elas vão voltar com vida. E isso nos deixa assim, um estresse muito maior. Uma sensação, a produção de estresse aumenta muito, ela afeta, o cérebro vai produzindo, afeta o nosso cérebro e afeta todos os nossos órgãos, principalmente o rim. Se você tiver em constante estresse, você pode acabar com o seu rim, pode acabar com neurotoxinas que vão estar afetando ali o seu rim, entendeu? Que foram produzidos ali pelo cérebro. Justamente o cortisol vai estar afetando o seu rim. Tem toda a questão da glândula suprarrenal e tudo, eu não vou entrar muito em detalhes aqui. Olha, no hospital inicia a angústia. Se você então foi atendido na unidade de saúde, foi ali diagnosticado com um teste rápido, você está no início do tratamento, começa a fazer o tratamento e aí não surte efeito, você então agora é encaminhado para o hospital. Aí começa a angústia. Começa aquele momento realmente daquela coisa, será que a pessoa vai ir, vai voltar?
E nós que trabalhamos na área da saúde ainda ficamos assim apreensivos. Eu, como falei com vocês, estou afastado de questão de doença, né? Estou com trombose na perna em tratamento de síndrome de burnout. E toda vez que a minha esposa vai trabalhar, eu fico pensando, meu Deus, abençoe que ela vá e que ela volte sem voltar doente, sem pegar o vírus, sem estar doente. Então é no hospital que começa a angústia. Em 2012, a minha esposa ela teve trombose venosa cerebral e nós ficamos com ela assim internada mais ou menos um mês. E depois ela ficou ainda com sintomas da trombose, como tontura e outras coisas, a perda do movimento ocular do olho esquerdo. E foram tempos difíceis, você não tem ideia. Eu acreditava, eu cria que Deus ia curá-la. E Deus curou ela daquele momento, em 2012. Mas olha, foi um tempo difícil. Quando você tem que estar no hospital, e naquele tempo eu pude estar do lado dela. Só que hoje isso nos é tirado. A pessoa que vai para o hospital, você não pode estar com ela. Porque você pode pegar essa doença, você pode pegar esse vírus, aliás, o SARS-CoV-2, e pegar a doença chamada, né, Covid-19. Então, para nós, assim, está uma coisa bem difícil quando chega no hospital. Aí começa a angústia. O pior ainda é quando essa perda se torna real. E o coração chora. E aí, como essa foto aí dessa mulher, ela pega essa flor e olha. Porque talvez é a única coisa que ela pode fazer. Talvez o ente querido dela, aquele chamado paciente por nós médicos, pela equipe de enfermagem, agora, ele na verdade ele é alguém que é filho de uma mãe, ele é pai de uma família, né? Eles sustentam lá, e agora ele se foi. E a perda agora se torna real. O coração ele chora, não tem como não chorar. Às vezes alguns falam tem que ser forte. Você chorar não é sinal de fraqueza. Na verdade, o choro é algo que Deus deu para nós como escape e é algo que a própria fisiologia do nosso corpo faz isso como escape para nós. Para chorarmos, para poder o nosso corpo ter uma total transformação nesse momento ali do choro. Não é somente as glândulas lacrimais. Nós temos toda a questão assim do sistema límbico, da amígdala, não essa amígdala aqui, que hoje nem temos chamado mais de amígdala, mas da amígdala cerebral, onde está ali a questão das nossas emoções, que tem tudo a ver com toda a nossa história de vida, que foi construída durante a nossa vida inteira. Quando eu estava buscando essas imagens no Pixabay, a maioria das imagens aqui são do Pixabay, eu achei essa imagem, e essa imagem vinha com o título assim, O Primeiro Luto. Sinceramente, eu mesmo sendo pastor, sendo teólogo, conhecendo a Bíblia, tendo estudado várias vezes, eu nunca parei para pensar que ali foi o primeiro luto. Sinceramente. Está descrito em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4. Que é quando Abel e Caim vão oferecer uma oferta para Deus. E aí quando Abel oferece a oferta, que a oferta dele era de sacrifício de animais, tem todo um contexto histórico, contexto bíblico, que nos orienta quanto a isso. Mas Caim ele oferece o fruto da terra. E aí Deus se agrada da... Gênesis fala que Deus se agrada da oferta de Abel, mas não se agrada tanto da oferta de Caim. Então Caim, ele vai e fica com inveja do seu irmão, se levanta contra ele, e ele então mata o seu irmão. Olha que interessante, eu nunca tinha parado para pensar, e Adão e Eva, naquele momento, eles passaram pelo primeiro luto. Para quem acredita na Bíblia, eu acredito na Bíblia, por isso eu falo, passaram pelo primeiro luto. Mas o mais importante dessa história é que essa família vivenciou uma grande perda. Aquele irmão também vivenciou uma perda, ele foi expulso e teve as consequências por causa disso. A Michelle Darlan, Estela Cordeiro, em sua tese de mestrado, dissertação de mestrado, aliás, ela falou assim, o luto é entendido por Parkes como uma transição psicossocial com impacto em todas as áreas de influência humana. Essa seria uma das definições do luto. Existem outras definições também. Mas eu achei interessante essa, porque ela fala da transição psicossocial. Ou seja, algo da cabeça, da mente, mas também tem a ver com a sociedade. E é algo que vem e está intrínseco na pessoa. Agora você imagina vivenciar tudo isso sem estar com quem nós amamos.
sem ter o alento de quem está perto. Nós vamos ver sobre isso ainda. Foi a psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross que descreveu sobre as 5 fases do luto, por volta da década de 1960, 70. E ela tem sido assim, usada e altamente estudada durante todo o mundo, ou por todo o mundo, né? A primeira fase é a fase da negação, onde aparecem frases assim como: isso não é verdade, isso não está acontecendo, né? Não acredito, isso não é comigo. Está falando que meu pai agora, ele está com Covid-19, está falando que a minha mãe está com Covid-19, minha avó está falando isso. Nós então agora começamos a pensar, o que está acontecendo? Isso não pode estar acontecendo comigo. Nós também podemos usar essa questão do luto na negação contra a doença. Muitas pessoas falam, o vírus não existe. Eu tenho um colega que falou, eu não conheço ninguém que ficou doente com esse vírus, né? Então eu não acredito que esse vírus existe. Então é a negação. É um mecanismo de defesa. Nós usamos isso também, questão do luto, das 5 fases do luto, também para doenças que são doenças terminais ou doenças que são doenças assim que já têm decretado a cura como um milagre, vamos dizer assim. É só uma intervenção divina para ela ser curada, entendeu? É algo fora do normal a pessoa passar por isso. Então a pessoa começa a negar, e nós estamos vivendo em constante negação muitas vezes, porque nós estamos em isolamento, lembra que nós estamos divagando, a mente está divagando, e nós agora começamos a falar, isso não é verdade. Só que tem que o nosso cérebro, ele não entende, o Dr. João já falou isso na palestra dele, ele não entende muito bem a palavra não. E nós temos ouvido muito não. Esse não vai gerando em nós aquela produção maior do cortisol, do estresse, e nós começamos agora com esse não. Não pode sair, não pode trabalhar, não pode passear, não pode viajar, não tem transporte público, como em Florianópolis, diminuiu ali, depois parece que até nem está funcionando muitas linhas. Em Curitiba um tempo ficou assim também, em São Paulo. Então é tanto não que nós ouvimos. Em alguns lugares, como São Paulo, né, da polícia até agindo muitas vezes de uma forma que não deveria, falta de treinamento. Às vezes não é tanta falta de treinamento, é uma situação que nós estamos vivendo de estresse terrível. Às vezes até os policiais não sabem o que fazer. E aí veio a questão que eu falei aqui agora, dos policiais, da raiva, né? Porque muitas vezes ele tem que trabalhar, e quando ele vai trabalhar, ele está agora arriscando a sua vida para salvar a minha vida, é a sua. Arriscando a sua vida, como nós médicos arriscamos nossa vida todos os dias. Todos os médicos, eles arriscam as vidas. Todos aqueles que trabalham no hospital, independente da pandemia, arriscam suas vidas. Por quê? Às vezes tem um paciente que fica com raiva porque o médico deu um diagnóstico que ele acha que não está certo. Ou então porque o médico, a equipe médica fez tudo que podia, e aí aquele paciente não aceita, igual nós já vimos casos assim, e vem um familiar e tenta matar o médico, a equipe, culpa, transfere a culpa. Hoje no Brasil está aumentando muito essa questão de processos contra médicos, porque eles querem que o médico dê conta de algo que ele não tem como dar conta. Eu creio que quem dá a vida é Deus, quem pode tirá-la é Deus, e em algumas situações nós vemos que é Deus que é culpado da questão do vírus? Eu não creio assim. Mas o vírus existe aí. E está matando as pessoas. E aí a pessoa começa a falar, né? Isso não é justo, isso não deveria ter acontecido. Realmente, para mim, não deveria ter acontecido. Esses médicos não sabem de medicina, né? Não sabem medicina. Como Deus deixou isso acontecer? Muitas pessoas deixam a igreja, deixam a família, deixam o seu trabalho, deixam tudo porque ficam com raiva e vão morar até na rua. Eu já atendi pacientes que foram morar na rua por questões assim. Entendeu? Então a raiva ela vem naquele momento como segundo estágio. Então vamos vendo aí a questão das emoções, né? Ou desses estágios aí. A negação, a raiva. E nós também ficamos com raiva dos governos falando, por que esse governo que está aí, esse novo governo, não faz nada? Por que a China deixou acontecer isso? Por que é isso? Procuramos culpados, começamos a apontar, olha. E alguns até falam a culpa, para quem aponta, né? Se aponta com o dedo e 4 apontando para você. Como se a culpa também fosse da pessoa de ter o coronavírus. Não existem culpados nesse momento. Aí vem a questão da terceira fase, que é a barganha. E aí é onde muitas pessoas começam a buscar a Deus de uma forma assim
como que barganhar. Deus, se o Senhor curar a minha mãe que está lá, eu vou, então, servir o Senhor para sempre. Olha, se eu vou pagar promessa, né? Eu vou, olha, vai lá para o santo e fala, eu vou pagar promessa, eu vou acender tantas velas, eu vou fazer, ainda mais que o Brasil é um país religioso, olha, eu vou entregar a oferenda lá na praia, a Iemanjá. As pessoas fazem isso. Elas tentam prometer e tentar barganhar agora. Eu prometo isso se houver a cura, né? Por favor, faça algo. Se acontecer, eu faço isso, né? Se acontecer um milagre. E as pessoas tentam barganhar e até tentam falar, olha, coloca o meu pai na frente, a minha mãe na frente, atende ele primeiro. Ele está muito mal. Por favor, olha, eu pago a mais para você. Pode até surgir situações assim, graças a Deus eu nunca passei por isso, mas pode surgir situações assim, barganhar e começar assim, olha, me leva no lugar dele, me leva no lugar dela. Às vezes pais falam isso com respeito aos filhos, que o normal são o quê? Os filhos enterraram os pais. E quando o filho fica doente, o pai ou a mãe, ele tem essa sensação de proteção e quer cuidar daquele que ele ama. Aí vem a questão agora da tristeza, da depressão. Não há mais, é a quarta fase, não há mais o que fazer. Eu sou incapaz de mudar isso, porque Deus não me levou no lugar. Nesse momento, às vezes a pessoa pode entrar numa tristeza tão profunda que o cérebro dela realmente muda, a cognição da pessoa muda, o entendimento dela muda, onde ela então agora pode até querer tirar a própria vida. No burnout, como eu já falei em outras palestras, a pessoa ela pode ter essa sensação ou a vontade de tirar a própria vida. Eu já passei por isso. Mesmo sendo teólogo, mesmo sendo pastor, mesmo sendo médico, mesmo tendo mestrado em psicologia, mesmo conhecendo. Porque nós somos humanos, podemos sentir tristeza, podemos sentir depressão, podemos ter depressão, sofrer essa fase do luto. E quando você começa a ver tantas pessoas falecendo, aí você começa a pensar, por que acontece isso com ela? Por que não aconteceu com fulano que é tão mal, né? Às vezes tem gente que fala isso, eu já ouvi isso demais. Mas não é assim que funcionam as coisas. E aí vem aquela quinta fase, que é a fase da aceitação. Eu não posso fazer nada, apenas superar. Eu quis colocar essa foto dessa criança, a cor era para estar mais vermelha, né? Dessa criança, aliás, essa cor é uma cor rosa. Porque nesse momento nós nos sentimos iguais crianças. Aí agora vem o que na neurociência nós falamos o quê? Que nós aprendemos até os 5 anos de idade. A nossa formação ali enquanto pessoa, os momentos de superação que nós aprendemos com os pais, né? Com o pai, com a mãe, com os tios, com os avós, com os amigos, pessoas mais próximas. Quando nós aprendemos, por exemplo, a receber um não, a receber uma notícia ruim, a ouvir falar da morte de alguém. E muitos pais às vezes não querem falar com as crianças, isso é errado. Tem que falar e tem que orientar, porque todos nós passamos por isso. Mas nesse momento agora, da fase da aceitação, nós nos sentimos iguais crianças. E aí começamos a lembrar daquele tempo, da nossa segurança, né? Eu ouvi de uma colega minha que ela falou assim, e agora o que eu vou fazer se minha mãe? Ela era que me empurrava para frente. Uma médica que perdeu a mãe para o Covid. Uma pessoa muito querida, que ajudou muito a minha esposa quando ela esteve doente em 2012. E eu tenho ela assim com muito apreço no coração. Nesse momento nós nos sentimos assim, nessa fase da aceitação. E aí é onde nós falamos assim, olha, realmente, no início da pandemia todo mundo falava, não existe pandemia. Agora todo mundo já sabe, não existe. As pessoas estão morrendo, temos que ter cuidado, temos que lavar as mãos, temos que passar álcool gel, temos que nos distanciar, temos que nos precaver. Quem pode ficar em casa, que fique. Lembrando, como diz o PhD Fábio, Fábio Vieira, nós temos que praticar exercício em casa para não dar igual eu. Acabei tendo trombose em casa. Entendeu? Nessa época do Covid-19, que às vezes você fica sentado, mas na verdade isso começou lá no trabalho, na questão da almofada, isso não vem ao caso. Mas eu quero aproveitar e falar, cuidado, você que está em casa, movimente sua perna, faça exercício também, nem que seja uma andadinha, por favor. Então agora nós temos esse cérebro que chora. Para mim, essa imagem, quando eu vi essa imagem, eu pensei, um cérebro chorando. E aí nós entramos nessa parte mais adentro, né? A neurociência e as transformações do luto na Covid-19. Nós vimos as fases,
Vimos desses momentos aí. Agora nós vamos ver o que acontece no cérebro da pessoa quando ela está em luto. Luto, em espanhol, é duelo, né? Ou como se fosse um duelo de espadachins, né? A ideia é essa mesmo, que você está com sua espada lutando contra a morte para ela não levar quem você tanto ama. Mas a morte vem e vence e leva. Foi Hipócrates, que é chamado pai da medicina, né, moderna, ele falou assim: o homem deve saber que de nenhum outro lugar, mas apenas o encéfalo, ou seja, o nosso cérebro, vem a alegria, o prazer, o riso, a diversão, o pesar, o luto, o desalento, a lamentação. É por isso que, de uma maneira especial, nós adquirimos sabedoria e conhecimento, e enxergamos e ouvimos e sabemos o que é justo e injusto, o que é bom, o que é ruim, o que é doce, o que é insípido, e pelos órgãos nos tornamos loucos e delirantes, e medos e terrores nos assombram. E esse tempo tem causado muito isso, na verdade. Todas essas coisas nós temos de suportar do encéfalo quando não está sadio. Nesse sentido, opino que é o encéfalo quem exerce o maior poder sobre o homem. Ou seja, é aquilo que nós aprendemos, é como o seu cérebro foi moldado, é como o seu cérebro foi trabalhado. É aí que você vai ter a reação agora, nesse momento que nós estamos vivenciando da pandemia e do luto. Para Phelps, as decisões que tomamos estão ligadas diretamente às decisões, né? Ou, aliás, às emoções. As emoções. A emoção se torna protagonista diante da informação de uma possível perda, gerando respostas fisiológicas. E aí tá, né? Aquele coração brilhante, enquanto outros estão assim, escuros, estão o que? Estão de luto. Então, nesse momento agora que todas aquelas emoções vai determinar as nossas respostas fisiológicas. Como nós falamos, raiva, tristeza, né? Aquele sentimento de aceitação. Todas essas fases que nós vimos aqui sobre o luto. E é nesse momento a pessoa pode ter dor de barriga, ela pode ter dor de cabeça, entendeu? Ela pode, por exemplo, ter dificuldade para ir no banheiro. Ela pode, por exemplo, começar a beber água demais, ou comer demais, ou trabalhar demais, entendeu? Ou escrever também para poder se livrar disso, escrever demais. Ela tende a fazer alguma coisa demais, fazer sexo demais também. Ou então largar a família e ir para o mundo afora, entendeu? Se arriscar. Porque agora ela vai ter, essas emoções vão trabalhar nela e ela vai ter respostas fisiológicas diferentes. Como eu falei, ela vai fazer tudo isso e vai ter aquela mudança no seu organismo. Uma pessoa que antes tinha dificuldade para ir no banheiro vai estar indo no banheiro toda hora. Uma pessoa que não gosta de beber água vai estar com muita sede agora. Porque ela quer livrar-se daquela perda. Então ela quer encher. Ao beber a água é como se ela estivesse enchendo. Comer é como se ela estivesse se enchendo. Acabando com aquele vazio que ela está sentindo. Olha, podemos fazer nossas escolhas baseadas no amor ou no medo. Elizabeth Kubler-Ross, né? Ela escreveu vários livros sobre essa questão do luto e nos livros dela ela trabalha muito isso, essa questão das nossas escolhas, dessa questão do medo. E eu achei interessante quando essa frase eu coloquei, porque nós estamos vivendo um momento de medo. Os nossos vizinhos, quando ouvem que alguém, o nosso familiar, está doente por Covid ou nós estamos com Covid, muitas vezes vão tratar a gente de uma forma diferente. Lá na Bolívia, uma enfermeira voltando do seu trabalho, quando ela voltou não quiseram deixar ela entrar em casa, porque ficaram com medo que ela viesse transmitir para eles, para aquelas pessoas que estavam ali. Outros médicos passaram por isso. Na Espanha, uma médica teve o seu carro riscado, escrito rata contagiosa. Isso é o medo, a escolha da pessoa foi baseada no amor ou no medo. No medo que ela tinha de pegar o Covid-19, né? O novo coronavírus. Então ela foi lá, escreveu e falou e tratou mal aquela que pode ser a pessoa que vai estar ali para cuidar dela no hospital. Sofremos tanto porque nos apegamos às coisas, pessoas, lugares, passados, né? Perfumes e fotos, os quais nos trazem pensamentos agradáveis ou desagradáveis, sendo importantes para mudanças. Isso foi o que a
a Michelle, psicóloga, né, escreveu na sua dissertação de mestrado. Olha só que interessante. Quando eu li essa frase dela, eu falei, eu tenho que pegar essa frase, que eu ia falar algo parecido. Quando eu falei, essa frase dela tá fantástica. E aí nós voltamos lá ao que nós falamos no início dos pensamentos. Agora, começamos a lembrar das coisas passadas que fizemos de bom, de ruim. Ah, mas aquele dia eu falei mal. Ah, aquele dia... Olha, eu esqueci de falar com meu pai que eu amava. E meu pai faleceu. Esqueci de falar com minha mãe que eu amava e ela faleceu. Esqueci de pedir perdão ao meu irmão, de perdoar o meu irmão, o meu tio, a minha tia. Eu esqueci de falar com o meu amigo quanto ele foi importante para mim. Porque como nós lidamos, como foi esse tempo nosso com a pessoa, agora vai vir à tona. E os pensamentos vão mostrar. Entendeu? O cérebro vai lá buscando, né? A neurociência fala que nós temos aqueles compartimentozinhos aí, e o cérebro vai ali como que buscando e acha, olha, você fez isso com essa pessoa. Você fez isso com essa pessoa. Por que você fez isso? Agora ela faleceu, você não tem como pedir perdão para ela. E aí quando você lembra, eu atendi uma paciente que eu descobri com ela que ela sempre tinha um problema. Isso foi assim, eu até vi isso acho que eu vi isso no Dr. House e também vi isso no Grey's Anatomy. Mas eu vivenciei isso com a paciente, que ela sempre passava mal, numa época do ano, na data. E nós descobrimos que naquela época ela tinha perdido, se não me engano, foi um filho. Era alguém muito próximo dela. Então, todo ano ela sentia uma angústia muito grande quando estava chegando aquela data. Entendeu? Atendi uma outra paciente que ela viu o seu neto convulsionar. E aí, quando ela viu o seu neto convulsionar, ela também passou mal. Porque naquele momento, ela vivenciou algo que ela já tinha vivenciado com o seu filho. Que quando ele tinha convulsão, ela não sabia o que fazer. Entendeu? E quando você vê uma pessoa com convulsão, você tem que colocá-la de lado, esperar passar essa convulsão. E dependendo, se estiver com febre, tem que chamar, né, o SAMU, ou com a convulsão, na verdade, tem que tratar. Tem que buscar um neurologista, um clínico geral, no mínimo, mas tem que buscar um neurologista para poder cuidar e tratar dessa criança ou do adulto, principalmente se estiver, né, convulsionando. Muitas vezes, quando passa de 39 graus de febre ali, a pessoa pode ter convulsão e pode até, inclusive no caso de crianças, até mudar a cognição dela, mudar o cérebro dela, deixando ela com algumas alterações cerebrais que são irreversíveis. Por isso, se você tem, né, aproveitando aqui, alguém da sua família que passa por isso, que busque ajuda, que busque tratamento. A neurociência nos mostra que no luto acontece uma percepção maior do próprio corpo. A sensação de peso agora, ela é maior. Lembra que eu falei com vocês sobre a amígdala cerebral? Ela que estimula as interpretações internas e externas como agradáveis ou desagradáveis, dando ordem para o corpo lutar ou fugir. A neuropsicóloga, né, Simone Maragoni falou isso na primeira palestra da conferência. Ela trabalhou muito bem essas questões, por isso eu olhei. Tantas pessoas trabalharam muito a parte técnica e teórica. Eu quero mais falar ao seu coração. Porque nesse momento agora o corpo ele tem uma sensação de peso. Ele começa a se sentir mais pesado. Você começa a ficar mais perceptivo, por exemplo, a um cortezinho. Você começa a ver uma pinta que você não tinha. Você começa a ter sensações que você não tinha anteriormente. E por que acontece isso? Porque agora você começa a olhar para dentro de si. E essa amígdala vai então agora ajudar na interpretação, que é chamado sistema límbico, né? Na interpretação. Mas isso tudo é construído através da sua história, desde o seu nascimento, principalmente ali na primeira fase da infância que nós temos, né? E até os 5 anos, 6 anos de idade. Por isso que é muito importante cuidar bem das crianças até essa idade, e depois também, é claro. Mas cuidar bem e orientar e ajudar. Tem um estudo até que eu falei em uma outra palestra, feita em Harvard, mostrando que as crianças que passam por situação de estresse nessa fase da idade, da vida, né, até os 5 anos de idade, 6 anos, e está sempre com estresse, elas vão ter maior dificuldade de aprendizagem no futuro e maior dificuldade também para lidar com situações estressoras, com situações como essa. Por isso que você vê muitas vezes que alguém fala, essa pessoa entra em desespero e quer até se jogar
ali no caixão também, entendeu? Porque é a criança agora reagindo e agindo naquele momento. O luto, esse momento que nós vivenciamos, nós acabamos perdendo nessa questão dos rituais. E eu coloquei aqui essa parte aqui para vocês. Tem vários psicólogos trabalhando e hoje também tem na internet. Hoje nós temos vários programas como o Zoom, o Google Meet, você tem aí o próprio Skype, você tem o YouTube, tem o Facebook, onde você pode fazer, o Instagram, que você pode fazer videochamadas e fazer um luto virtual, fazer, aliás, um velório virtual. No velório, a gente normalmente conta histórias. Eu, particularmente, gosto de ir em velórios, não porque eu gosto de velórios, nem de ver pessoas que morreram, mas eu gosto disso, sabe por quê? Para poder estar com as pessoas que perderam alguém que ama, para poder ajudar quem está ali. E como que eu vou falar? Esses rituais virtuais, ainda que não substitui a presença, o abraço, o cheiro, o aperto que nós podemos dar, esses rituais virtuais podem auxiliar agora nesse momento. Porque o nosso cérebro ele não faz diferença entre o que a gente imagina, o que a gente vê e o que a gente está tocando. Ele vê isso ali como sendo algo real. Então, isso vai valer a pena e vai fazer grande diferença naquela pessoa que perdeu o seu familiar. Como tratar o luto? Aí vem uma parte agora mais assim para os profissionais, mas que é bom para você entender também. Para o luto normal, aconselhamento e apoio. Aí entra a questão de psicólogos, né? Pode ser amigos também, pode ser pastores, padres, né? Que vão entrar com aconselhamento mesmo, e apoio. Amigos podem fazer isso. Mas aí entra a questão ali que muitas vezes a pessoa ela não consegue esse apoio, não consegue falar com os amigos, com os entes queridos, até com o líder religioso. E ela precisa do tratamento agora psicológico. E não vai para psicólogo que é doido, não vai para psiquiatra que é doido, vai para buscar quem precisa de tratamento. Eu mesmo faço acompanhamento psicológico por causa da questão do burnout e a minha psicóloga Shirley é fantástica, é uma bênção na minha vida, né? Para o luto patológico, nós temos aí entre 6 a 12 meses, né? Esse seria a questão do luto normal. Mas se passa desse tempo de 6 a 12 meses, aí já entra no luto patológico. Também a pessoa pode entrar na questão da perturbação depressiva, onde a pessoa precisa de tomar medicamentos e passar por um plano terapêutico. Aí vai entrar antidepressivos, né, benzodiazepínicos também, principalmente para tratar questões ligadas ao sono. Aí que entra muitas vezes o clonazepam, o diazepam, para poder ajudar a dormir, né? As pessoas usam muito isso, apesar que eles podem viciar, mas por isso que você não deve dar para a pessoa. A pessoa deve passar por um atendimento médico. Como o doutor Gilberto falou, nunca se automedique, busque um profissional de saúde, até mesmo nós, profissionais de saúde. Temos que buscar a quem nós conhecemos, ou algum médico, mas não a gente mesmo se tratar, tem que ser outra pessoa. Aí entra também a questão da terapia cognitivo-comportamental. Lembra que eu falei com vocês que muda realmente, a pessoa pode mudar a cognição e tem tudo a ver com a sua formação desde criança? Por isso precisa do tratamento da terapia cognitivo-comportamental, em espanhol cognitivo-conductual, né, que a gente falava. Quando a gente fez ali o mestrado e terminamos na Unilogos, né? Comecei na Bolívia e terminei na Unilogos. Aí entra também tratamentos alternativos. Eu coloquei aqui para vocês verem, mas eu acho que não vai dar para mostrar direito. Isso aqui são esferinhas que a gente usa na auriculoterapia. A auriculoterapia é um sistema que trabalha na acupuntura, né, que é um microsistema, aliás, que trabalha a orelha, né, o pavilhão auricular. Aqui nós imaginamos que tem um bebê invertido aqui, e aqui seria a cabeça, aqui o resto do corpo. Então tem pontos onde nós trabalhamos que dá para trabalhar para a pessoa a questão da ansiedade, a questão da tristeza, entendeu? A acupuntura também pode fazer isso. Eu coloquei aqui, olha, a acupuntura, né? Aqui são algumas agulhas de acupuntura, são bem fininhas, só para você conhecer. Talvez você nunca conheceu. Tem também a eletroacupuntura, como esse aparelho aqui, que através da pontinha você vem e coloca aqui na pessoa e dá alguns choquinhos, né? Tem a crâniopuntura, que coloca agulhas, né, na cabeça da pessoa. Não tem nada a ver com eletrochoque, não tem nada disso.
né? E tem a hipnose clínica, eu sou hipnólogo clínico também. Na hipnose clínica eu já vivenciei isso com vários pacientes que perderam entes queridos. Só que nós guardamos em nossa memória a lembrança dessas pessoas. Não tem nada a ver com questão espiritual nem nada. Estou falando que nós guardamos em nossa memória a lembrança dessas pessoas. E quando nós fazemos a lei hipnose clínica, nós podemos fazer essa pessoa ter um encontro com essa pessoa que ela perdeu. E então agora, tudo ela vai saber. Antes de fazer hipnose, a gente fala com ela antes. Olha, nós vamos fazer isso, você aceita? Ela fala, aceito. E aí ela conversa com a pessoa. É um jeito de nós trabalharmos a questão da perda na cognição, na questão das memórias dela. E, gente, você não tem ideia das curas que nós temos tido com pessoas assim. Com a lembrança do ente querido. É algo maravilhoso, algo assim, fantástico. Eu costumo muitas vezes usar a ideia da pessoa ir para o céu e ela ter um contato com a pessoa que ela conheceu, né, com o ente querido, ou então conversar até com Jesus também. E é interessante como as pessoas vêm e relatam aquilo que aconteceu ali naquele momento, que ela sentiu. E ela sempre volta chorando e chorando de felicidade, como sendo curada. E não é algo mascarado que é só por um momento, como Freud falava, mas é algo que vai perdurar para a vida dela. Muitas vezes precisa de reforço, a média de 6 a 8 sessões, né, com a pessoa. Quem faz hipnose? São os hipnólogos clínicos, são também pessoas com formação em hipnose, tem vários terapeutas que usam essa técnica, psicólogos, psiquiatras. Você tem que ir em alguém que você confia para poder buscar isso. Aqui eu deixo para vocês o site vamosfalardeluto.com.br, é um projeto onde reúne vários profissionais e tem várias histórias de pessoas que perderam alguém, algum familiar muito querido. Esses grupos assim virtuais, eles ajudam muito. O próprio Ministério da Saúde tem no seu site ali o acesso para você conversar, né? E se você tem vontade, talvez venha um pensamento suicida, tem um 180 que você pode ligar e conversar com pessoas que são treinadas, que trabalham sobre a questão da ideação suicida. Uma outra coisa que pode ser usada no tratamento seria a meditação. Tem o mindfulness, né, também, que seria uma meditação guiada, da atenção plena, onde você vai estar visualizando momentos onde você possa estar melhor. Além disso, agora na hipnose também, eu gosto muito, como eu falei com vocês, como eu sou pastor, e antes de ser pastor eu sou cristão, né? Eu gosto muito e acredito na palavra de Deus. Mas você acreditando ou não, a palavra de Deus ela é fantástica, a Bíblia, né, ela é fantástica, como um livro também muda a vida das pessoas. O salmista, no Salmo 19, versículo 14, fala assim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador, meu redentor. Então, a meditação, meditar nas palavras que foram escritas na Bíblia, né? Meditar, pensar nas coisas que você pode vivenciar no futuro, lembrar das coisas que você pôde viver com essa pessoa com alegria, com gratidão no coração. E eu creio que um dos maiores sentimentos que nós devemos ter é a gratidão. Senhor, muito obrigado pelo tempo que essa pessoa esteve comigo, com a minha família, cuidando de mim. O luto, o psicólogo escreveu, é o preço do amor. Só entra em luto, nessa questão do duelo, né, da dor, quem ama, pelos vínculos que nós criamos. E aí vem aquela pergunta ainda, né, para muitos, como será a minha vida sem ele, ou sem ela? Como nós falamos anteriormente, como que será a sua vida? Por isso que é importante, voltando aqui a falar, como tratamento também os rituais de despedida. Esses rituais podem ser feitos, como nós falamos, pela internet, pode ser feito, quem sabe, daqui a um ano depois, no aniversário da morte dessa pessoa. É muito interessante que a Igreja Católica faz a questão da missa do sétimo dia, nas outras missas que eles fazem, porque isso serve como um alento, como um ritual de passagem mesmo da morte para a vida eterna daquela pessoa, entendeu? E isso ajuda a pessoa a lidar com isso. Tem muitas igrejas também que são preparadas nesse sentido. A maioria das igrejas são bem preparadas nesse sentido. Mas ainda assim, muitos pastores, muitos líderes religiosos, muitos até profissionais de saúde não sabem lidar com essa questão da perda. E vou te falar a verdade,
ainda que nós saibamos lidar, nós também choramos. Eu sou das pessoas que choram no enterro, que sofrem a perda, mesmo que não seja um familiar. Aqui um caso de uma mulher de 90 anos, porque a pandemia tem tirado esse momento do velório, né, do luto aí. O luto ela não tira, mas o velório, esse momento que ajuda na passagem. O velório é aquele momento onde nós contamos as partes legais, né, as lembranças que você tem daquele falecido, e isso ajuda como a transição de perceber que realmente a pessoa morreu. E a mãe pediu para poder passar, olha, ela não pôde ver o filho, ela não pôde tocar no caixão. Olha ali o motorista, todo encapuzado, né? Protegido, mas a mãe de 90 anos pediu para que passasse o carro da funerária em frente à sua casa, para que ela pudesse dar o último adeus, a despedida pelo filho, né? Pela perda do filho. Gente, isso é algo que faz toda a diferença na vida daquela senhora e na vida dessa família. Tem o caso, né, daquele meme do luto, né, lá da África, que teve uma família que fez isso lá no Rio de Janeiro. Acho que foi Rio de Janeiro, São Paulo. Eles subiram ali a favela cantando e celebrando pela perda de um ente querido, né? E não foi questão de Covid, foi outra causa. Mas eles pegaram o caixão, achei interessante como que eles lidaram com essa situação. Porque eles falaram que o tio deles falou, ele sempre gostava de estar feliz e alegre, né? E ele queria, sim, que fosse celebrado dessa forma. A psicóloga Liana de Lisboa estava vendo essa palestra, no caso no canal da Mariana, né, que era do bem-estar, e a Adriana de Lisboa falou, sou psicóloga em Fortaleza, voluntária no projeto Convida, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, e te fala que a ausência desses rituais do velório tem gerado tanto vazio na fala, porque está faltando esse momento, está faltando esse tempo. Essa visualização no nosso cérebro, a neurociência vai mostrar que ela mostra que assim, a gente percebe que realmente não, ele faleceu e eu estou despedindo dele. Aquele velório é a despedida, é o momento que você faz, olha, tchau, vá em paz, descanse em paz. E muitos ainda pegam na mão, olha, eu vou sentir tanto sua falta, e nós não podemos falar mais isso. Ou fazer isso, né? Falar nós podemos. Como um pai colocou aí, eles tiraram a foto, né? Era como se fosse a cruz do túmulo do meu filho, que eu não consegui velar. Ele colocando ali uma cruz numa das praias lá no Rio de Janeiro. Para você ver como que são importantes os rituais. Uma outra coisa que você pode fazer como tratamento é escreva para quem você perdeu. Talvez você precise perdoar alguém, escreva, olha, eu venho aqui escrever te perdoando, ou então pedindo perdão, ou falando que ama. E apresenta essa carta. Algumas pessoas gostam de fazer ritual como queimando essa carta, que aí é como se a fumaça fosse chegar para a pessoa. Mas o fato é você escrever, colocar para fora, entendeu? Aquilo que você está sentindo. Vai ser como cura para você. Identifique uma das fases do luto, como nós falamos, fazendo no seu diário da emoção. O que você está sentindo hoje? Tristeza? Você está sentindo raiva? Você está sentindo você está querendo barganhar? Qual é a fase que você está? Isso vai ajudar muito para você ver em qual fase que nós vimos aqui agora que você está do luto. E isso pode até te ajudar no tratamento psicológico também, para ver se você realmente está precisando. Quem sabe você está numa depressão profunda, não chegou na aceitação e precisa desse acompanhamento. As igrejas, os templos, as prefeituras, o poder público pode abrir espaço para as pessoas falarem, né, de quem já morreram. Como eu falei com vocês, pode ser feito pelo YouTube, vocês podem fazer isso. Algumas igrejas já estão abrindo, mesmo com distanciamento. Então ali vocês podem fazer como culto fúnebre sem o corpo estar presente, agradecendo a Deus pela vida, um culto de gratidão pela vida da pessoa que se foi. Agradecendo a Deus por aquela pessoa que Deus deu e que agora Deus o tomou, apesar que foi ceifada pelo Covid. O Mário Sérgio Cortella, né, que ele é um grande filósofo, ele falou uma coisa que tem muito a ver com a nossa perspectiva. Ele falou assim, a nossa consciência da mortalidade nos faz buscar um sentido. Porque quando nós percebemos que quem nós amamos morreu, nós também agora pensamos, e eu, quando será? O ciclo da vida normal, o que é? Nós nascemos, né?
Estávamos ali antes, primeiro na barriguinha da mamãe ali, e não dá para ficar na barriga do papai, ainda que seja grande, né? Tem que ser na da mamãe mesmo. E aí você vai crescendo. E nós vamos até os 35 anos, como eu lembro de um professor no seminário, ele falava, ele era psicólogo, ele é psicólogo, aliás, e ele falava assim, que a nossa vida é assim, nós vamos até os 35 anos e subimos, depois nós estamos, ó, em queda livre, descendo. Então esse seria o normal, nós enterramos o quê? Os nossos avós, nossos pais, quando ficaram bem velhinhos, e não novos, né? E quando isso acontece antes, isso dói demais para nós. Aí que vem a questão que nós precisamos de um apoio e da espiritualidade, como eu falei com vocês. Daí eu creio muito que a espiritualidade pode ajudar, é uma espiritualidade saudável. Não de barganha, não de troca, mas uma espiritualidade saudável, constante, onde você busca o sentido em Deus para a sua existência, onde você busca o sentido para a sua vida, onde você vai direcionar agora e vai fazer diferença na vida de outras pessoas. A psiquiatra Ana Cláudia, se não me engano, ela falou que ela, desde a época da residência dela, ela procurou trabalhar com as pessoas em estado terminal. E aí ela até tem mestrado, doutorado em cuidados paliativos. E ela falou como que é importante essa questão da espiritualidade, como que é importante estar com essas pessoas ali nos seus últimos momentos de vida. E muitos olhavam para ela como alguém estranha, né? O Salmo 118, versículo 17, o salmista estava passando por uma situação muito difícil. E ele chegou ao ponto de falar, e eu quero deixar essa frase para você. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Você não vai morrer. Deus abençoe que você não vai morrer por essa questão do Covid. E não vai morrer por ter perdido alguém que você ama. Mas você vai contar as coisas que Deus fez na vida dele. Vai contar as vivências que você teve com essa pessoa. E aqui eu coloquei como uma foto de uma igreja, né, de um grupo de pessoas que estão apoiando, que estão ajudando para lidar com esse momento aí de luto. Aqui eu deixei para vocês as referências bibliográficas, né? E eu quero terminar essa palestra de hoje dizendo para você que aí uma das coisas que eu quero dizer, que aí eu vou deixar na descrição também do vídeo, da própria Unilogos também. Aqui já tem nas referências, mas eu vou deixar alguns links para você, de algumas páginas, de alguns canais, onde você pode buscar apoio para essa fase do luto também. Eu quero terminar essa minha apresentação de hoje, como eu falei com a Nadine, e ela pediu autorização ao seu Luiz, que está aí do lado da irmã Dalila, que já está com o Senhor, e que nós a perdemos para o Covid. Ela sempre foi muito feliz, muito alegre, transmitindo esse sorriso para nós. Foi difícil perder essa irmã, porque ela sempre estava com esse sorriso. E a igreja esteve ali com a Nadine, com a sua família, apoiando, ligando, orando, falando com eles, profissionais de saúde, médicos, psicólogos. E eu quero deixar para vocês aqui esse vídeo de despedida dessa irmã. Olha, aqui você vê no cemitério Jardim, lá de Governador Valadares, a igreja toda reunida e cantando, olha, com meu Jesus eu vou morar, no céu eu quero habitar. O céu é um lindo lugar. Eu não sei se está dando para você ouvir o som, mas eles estão cantando, o céu é um lindo lugar, cheio de graça e paz, com Jesus eu vou morar, e no céu habitar. Eles fizeram aqueles balões com uma sensação ali de estar entregando-se como orações para Deus, agradecendo a Deus pela vida da irmã Dalila. Busque apoio, busque ajuda. Não esteja sozinho, você não está sozinho para passar por esse tempo. Aí tem meu e-mail também, se você precisar. Se você não conhece alguém, manda um e-mail que nós entraremos em contato. Eu quero entrar em contato com você para a gente chorar junto, para a gente rir junto e para te apoiar nesse momento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Um grande abraço a vocês e muito obrigado pela Unilogos, por estar apoiando esse evento, por estar disponibilizando esse evento para todos que estão assistindo e agradeço por estar participando com vocês aqui também, não só na organização, mas como palestrante. Um grande abraço a todos.